Todos nos encontramos batalhas espirituais, e se desejamos vitória nessas guerras contra o inimigo, é crucial entender suas capacidades. Você já se perguntou o que Satanás é verdadeiramente incapaz de fazer? Você quer saber os limites do poder de Satanás e como ele afeta as batalhas espirituais? No vídeo de hoje, apresentaremos 5 coisas da Bíblia que Satanás é incapaz de fazer. Até o final, você estará confiante de que, se você permanecer firme em sua fé com Deus, o demônio será incapaz de derrotar ou destruir você. É importante reconhecer que as pessoas muitas vezes enfatizam o poder e a influência do inimigo, criando a impressão de que ele supera Jesus em força. Enquanto Satanás possui poder, ele é limitado, porque Deus está, em última análise, no controle. O diabo só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Portanto, preste muita atenção à mensagem de hoje, pois ela terá um grande impacto nas batalhas espirituais que você enfrenta diariamente. Nosso objetivo é ajudá-lo em sua jornada espiritual todos os dias. Agora, vamos prosseguir para o primeiro ponto. Satanás não pode tentá-lo sem a permissão de Deus. Permita-me ler uma passagem de Mateus que ilustra que Jesus, conduzido pelo Espírito, entrou no deserto para ser tentado pelo diabo após jejuar por 40 dias e noites. O diabo se aproximou dele quando ele estava faminto e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande estas pedras se tornarem pão." Jesus tinha ido para o deserto para passar tempo solitário com seu pai e preparar-se para o seu ministério de 3 anos e meio. No fim de seus 40 dias de jejum, que parece tentá-lo, Satanás, o diabo, queria que Jesus satisfizesse sua fome, um desejo natural da carne, naquele momento, transformando pedras em pão. No entanto, Cristo resistiu porque entendeu que tal ação demonstraria falta de confiança no Pai. Da mesma forma, hoje, o diabo continua a nos tentar. No entanto, como mencionei anteriormente, ele só pode fazê-lo com a permissão de Deus. E Deus concede permissão somente quando ele sabe que temos a capacidade de resistir. Vamos examinar o que a Bíblia afirma. Nenhuma tentação ultrapassou nós que é incomum à humanidade. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos lidar. Com isso, quando enfrentamos a tentação, Ele proporcionará uma maneira de suportarmos. No segundo ponto, é que Satanás não pode ler nossas mentes. Isso é um equívoco comum entre os cristãos que leva ao medo e até à depressão. No entanto, é importante reconhecer que, independentemente de quão observador e atento o inimigo possa ser, ele não tem a capacidade de ler nossos pensamentos. O livro de Reis enfatiza que somente Deus, que reside no céu, possui o conhecimento de nossos corações. Somente Ele compreende o funcionamento interno da mente humana, incluindo nossos pensamentos mais íntimos. Durante a festa terrestre de Jesus, ministério, ele demonstrou a capacidade de perceber os pensamentos das pessoas em várias instâncias, discernindo suas intenções. Jesus até sabia que Judas o traria com um beijo. Deus continua a examinar os pensamentos e desejos de nossos corações. Apesar da incapacidade do diabo de ler nossas mentes, não devemos nos tornar complacentes. O inimigo estuda o comportamento humano desde o tempo de Adão e Eva, e ele conhece bem a forma como cada indivíduo tende a responder em diferentes situações. Ele entende nossa natureza pecaminosa e pode antecipar se estamos à beira de sucumbir à tentação ou de fazer escolhas ruins. É por isso que a Bíblia o compara a um leão rondando, procurando alguém para devorar. Portanto, é crucial permanecer vigilante. O terceiro ponto é que Satanás não pode nos obrigar a pecar. Outro aspecto que Satanás não tem a habilidade de fazer é nos forçar a cometer pecados. Vamos referir-nos à passagem em Tiago, que afirma que quando somos tentados, não devemos atribuí-lo a Deus, pois ele não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta a qualquer um. A tentação surge quando somos atraídos por nossos próprios desejos malignos e seduzidos. Quando o desejo se apodera e dá à luz o pecado, e quando o pecado atinge sua plenitude, leva à morte. Esta passagem revela que a tentação provém de nossos desejos pecaminosos. No entanto, é essencial entender que ser tentado não é inerentemente pecaminoso. O pecado pecaminoso ocorre quando cedemos à tentação,
e engajamos em ações que são reprovadas por Deus. Porém, Satanás pode influenciar os pensamentos e corações de indivíduos que não se renderam plenamente a Jesus. Como cristãos vivendo sob a graça de Deus, não podemos ser coagidos pelo inimigo a pecar. Então, por que continuamos a pecar? É devido ao nosso desejo de fraquezas pessoais, falhas e nosso fracasso em buscar a Deus como deveríamos. Jesus ensinou que quem vive em pecado torna-se escravizado por ela. Portanto, devemos ser cautelosos e não voltar ao estilo de vida pecaminoso que tínhamos antes. Agora, vamos passar para o quarto ponto. Satanás não pode fazer você sofrer sem a permissão de Deus. Você se lembra da história de Jó? A Bíblia conta que Jó era um homem íntegro, temendo a Deus e afastando-se do mal. O próprio Deus afirmou que Jó era a pessoa mais justa e reta em sua terra durante seu tempo. Um dia, uma reunião ocorreu nos reinos celestiais e os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava Satanás, que afirmava estar observando Jó e pediu permissão para trazer sofrimento em sua vida, alegando que a fidelidade de Jó foi unicamente devido à sua riqueza e bênçãos. Deus concedeu a Satanás permissão para testar Jó, permitindo que ele afetasse tudo o que Jó possuía, exceto sua vida. Com o consentimento de Deus, Jó perdeu seu gado, e seus servos foram mortos tragicamente. As crianças de Jó, que estavam reunidas na casa de seus irmãos, pereceram quando um vento forte derrubou o prédio. Apesar dessas perdas devastadoras, Jó permaneceu resoluto em sua fé. Eventualmente, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o abençoou duplamente. No entanto, é crucial compreender que o inimigo não pode infligir dor e sofrimento em nós sem a permissão de Deus. Portanto, quando as circunstâncias não saem como o esperado e você se encontra enfrentando adversidades, lembre-se de que o Senhor está no controle da situação. Entenda que suas lágrimas chegarão a um fim nomeado, semelhante ao de Jó, mesmo em meio aos momentos mais sombrios de sua vida. Não cesse de elogiar e adorar o Senhor. Jó nunca vacilou em sua crença no poder e na bondade de Deus, apesar da destruição interna e externa que enfrentou. O quinto ponto é que Satanás não pode impedir sua salvação. Quando Pedro estava em uma viagem missionária, ele proclamou aos sacerdotes do templo e ao povo de Israel que é por meio de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitou dos mortos, que cura e salvação são encontradas. Pedro enfatizou que Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e não há outro nome sob o céu pelo qual a humanidade pode ser salva. Naquele momento, Pedro foi movido pelo Espírito Santo para demonstrar aos judeus que somente Cristo tem o poder de salvar. É importante para você compreender esta verdade. Assim como Satanás não pode salvar nós ou conceder-nos a vida eterna, ele também não pode nos impedir de receber a salvação. Só nós podemos permitir que isso aconteça quando nos afastamos de Deus. Portanto, meu irmão, não se deixe enganar por aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus e que todos, enfim, serão salvos. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Queremos que você entenda que não importa quão desafiador um momento você possa estar passando, e apesar dos sussurros da dúvida do diabo sugerindo que Deus não existe ou não se importa com você, não perca sua fé no Senhor. Ele é o único que nunca o abandonará, e ele já demonstrou seu imenso amor, enviando Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Não importa quanta potência Satanás possa possuir sobre a terra e sua habilidade para trazer danos à humanidade, ele é completamente limitado e não pode prejudicar aqueles que são nascidos de Deus, porque o Senhor os protege. Portanto, meu querido irmão, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedeça a sua palavra e ore diariamente. Ao fazê-lo, o inimigo nunca terá poder sobre sua vida. Amém.